Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras começa a semana da decisão com testes. Wesley de volta, dúvidas do time, quem vai jogar a final? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 no Allianz Parque, mas um jogo muito mais preparatório para a grande missão desta semana, a final da Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Grêmio em Porto Alegre no próximo domingo. Ainda tem a partida contra o Atlético Mineiro na quinta, mas a gente não sabe se o Abel Ferreira vai dar mais uma movimentada no time, vai dar ritmo de jogo para outros atletas que estão voltando, vai preservar jogadores que precisam de um tempo mais de descanso. O Palmeiras realmente, se teve um time que disputou todos os jogos possíveis da temporada, foi o Palmeiras, né? Chegou na final de todas as competições e claro que o desgaste acaba fazendo diferença, né? O Palmeiras chegou a jogar jogos com intervalo de 48 horas, negócio surreal. O calendário já é insano, com a pandemia a coisa potencializou e o Palmeiras foi, digamos assim, punido por ter chegado em todas as competições, né? No Brasil é assim que acontece. E ainda o vice-presidente da CBF, o Francisco Noveleto, ainda diz quem mandou, né? Quem mandou vencer todos os jogos, quem mandou chegar longe? Quem mandou, né? Palmeiras investir mais, chegar em todas as competições, é isso que acontece, né? Você não consegue disputar todas as competições a pleno. E ainda assim, o Palmeiras, por exemplo, se não fosse o título da Libertadores e se perdesse, por exemplo, o título da Copa do Brasil, teria uma vaga assegurada na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque já garantiu a 7ª posição. Com esse empate com o Atlético Goianiense, ficou em 7º lugar com 58 pontos. Agora, essa partida ela teve algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Abel preservou o Danilo. Eu acho que o Danilo, para mim, é titular do time do Palmeiras. Mas ele, por exemplo, colocou outros. O goleiro Everton, a dupla de zaga Luan e Gustavo Gomes, o lateral esquerdo Matias Vinha. Na direita ele colocou o Marcos Rocha, que vinha como titular, mas estava dando sequência também para o Mike atuou numa linha mais avançada pelo lado direito, que é uma função, uma posição que o Palmeiras ainda está pensando o que fazer. O Breno Lopes, por exemplo, que entrou no decorrer da partida, não pode jogar contra o Grêmio, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Juventude. Mas o Wesley está voltando e entrou nos minutos finais, 25 minutos do segundo tempo, para ganhar minutagem, né? Ele que ficou 4 meses praticamente longe dos gramados por uma lesão grave no joelho. E o Wesley deve ser a novidade, né? Pelo menos nessas finais, não sei se no primeiro jogo, não sei se desde o início, mas o Wesley é um jogador de uma característica muito diferenciada, né? Aquele jogador do 1 contra 1, driblador, que o Palmeiras precisa, porque tem a rigor apenas o Rony, né? Com um potencial um pouco maior. No meio de campo, o Abel ainda está colocando o Felipe Melo como primeiro volante. De novo, na minha escalação titular, o Danilo é o dono da posição, mas eu sei que o Felipe Melo tem uma história, tem uma liderança, é capitão do time e tudo mais. Lamento, né? Lamento porque pela questão técnica, para mim o Danilo seria esse cara. E aí você tem como mexer no meio de campo e fica muito difícil realmente de apontar qual será a escalação desse jogo contra o Grêmio. Será o Patrick de Paula com o Rafael Veiga e aí o Rony e o Luiz Adriano lá na frente? Ou será, quem sabe, William Bigode no lugar do Mike, que jogou hoje, aberto pelo lado, juntamente com o Rony e o Luiz Adriano? Será o Lucas Lima ou o Gustavo Scarpa? Duvido muito, embora eles tenham entrado bem nas últimas partidas, entrado bem assim, né, com um pouco mais de intensidade de jogo, mas eu ainda acho que são jogadores que não merecem a titularidade, não atingiram o seu nível máximo desde que chegaram no clube, né, com alguma ou outra sequência positiva, assim, em determinado momento, tanto do Scarpa quanto do Lucas Lima lá em 2018, naquele time do Filipão que foi campeão brasileiro, mas assim, em recortes pequenos, né. Hoje o Rafael Veiga, para mim, é o titular da posição ali como meia armador. E tem várias posições. O Gabriel Menino, por exemplo. Onde ele entra? Será que, de repente, o meio-campo com o Danilo, Menino e Patrick de Paula, que foi o meio-campo lá daquela partida histórica, emblemática contra o River em Avejaneda, e aí você usa só 2 atacantes ali na frente, né? Não um terceiro, como no caso o William, como no caso foi o Mike hoje, ou como no caso o Wesley. Tem muitas opções o Abel Ferreira e ele não demonstra nenhum sinal de qual time titular.
Por isso que ele está fazendo experimentos e também tem essa questão do departamento médico que muitas vezes escala o time, né? Dependendo do jogo que ele vai ter, ele vai ver qual jogador está voltando, que precisa de uma rodagem, o outro que não pode porque está desgastado. O Danilo foi preservado, por exemplo, o menino estava com uma entorse no tornozelo. Então essas condições, às vezes, que vão escalando o time. Agora, se ele tiver todo mundo à disposição, qual time será que ele escala? Eu acho que tem algumas funções aí inegáveis, né? Como o goleiro Everton, que inclusive trabalhou muito bem no jogo de hoje. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo e depois no segundo ficou mais aberto e o Atlético se lançou para o ataque em alguns momentos e o Everton trabalhou muito bem, por sinal. Aliás, um jogo de 2 golaços, né? Um do Matias Vinha e o outro do... quem foi que fez o gol do Atlético Goianiense? Droga. Ai, caralho. Hoje, né? É. Ai, cacete. Matheus Vargas. Foi o Matheus Vargas mesmo? Tá bom. Vinha aos 22, Matheus Vargas aos 43. Tá. Aliás, um jogo de golaços, né? Do Matias Vinha e do Matheus Vargas. Pegadas na bola com muita felicidade na gaveta, tirando do alcance dos goleiros. Mas, como eu estava dizendo, o Everton trabalhou bem e ele, para mim, tem vaga garantida no time, assim como o Luan, Gustavo Gomes, o Matias Vinha pela esquerda e no restante a gente fica na dúvida. Se na direita é o Marcos Rocha, o Gabriel Menino, é o Mike, se no meio de campo é o Felipe Melo, é o Danilo, ou é o Patrick de Paulo, é o Zé Rafael, que também voltou hoje no decorrer da partida, ele que ficou afastado aí uns 3, 4 jogos para uma preparação física melhor. O Abel gosta muito do Zé Rafael, eu acho que ele perdeu um pouco de espaço, eu acho que você tendo todo mundo à disposição, eu apostaria nos garotos. O Rafael Veiga também acho que é titular, mas eu tô notando uma insistência do Abel no Scarpa e no Lucas Lima, e na frente eu acho que o Luiz Adriano também ele é a referência, é o titular, assim como o Rony. Então a gente tem aí Rony, Luiz Adriano, Vinha, Luan, Gustavo Gomes e o Everton. Eu acho que essa espinha dorsal aí o Palmeiras tem como titulares. Do restante aí fica difícil a gente entender qual o time que o Abel vai escalar, até pelas circunstâncias do jogo. É uma final, um confronto de 180 minutos, que você precisa ter uma estratégia mais definida para essa partida. Enfim, a gente vai ter que aguardar. Até para esse jogo contra o Atlético, por exemplo, né? Se ele vai provavelmente dar um pouquinho mais de sequência para o Wesley e preservar alguns outros jogadores visando essa final contra o Grêmio no próximo domingo. Pelo lado do Grêmio, eu faço um vídeo mais ao longo da semana, porque o Grêmio também está uma incógnita, tem muitos testes que o Renato vem fazendo, fez inclusive contra o Atlético Paranaense, e não sabe ainda qual time vai escalar, tem muitas dúvidas, a gente faz essa projeção da partida visando essa grande decisão que pode dar mais um título ao Palmeiras na temporada, Palmeiras que já conquistou Paulista, Libertadores e ainda pode ter Copa do Brasil e Recopa. Agora eu queria que você escalasse aí qual o time ideal do Palmeiras. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!